E aí, olhando para esse cenário, Rafa, se os dados são o novo petróleo, a diferença é que o petróleo vai acabar um dia, os dados não, né? E se a informação não é mais um recurso escasso, mas a atenção é, eu preciso organizar a maneira como eu olho esses dados. Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de marketing da Cria, e seja bem-vindo ao No Front, um programa que a gente faz com os nossos professores que são os líderes que estão à frente das empresas mais inovadoras do Brasil e do mundo. Hoje a gente está indo para o quarto episódio com a Paula Granetti e o tema vai ser sobre como criar estratégias 360. Se liga aí! Então, hoje eu vou chamar aqui uma pessoa super especial, ela que é uma professora da Cria. A nossa convidada de hoje, ela é gerente de planejamento na Suno, com mais de 20 anos de presença no mercado publicitário, prestando consultoria aí a clientes como Santander, Google, várias empresas bacanas, e ela também é professora no módulo de Fundamentos de Marketing, onde ela dá aula de Estratégia 360, em nossa formação de estratégia digital. Bem, com vocês, vem para cá, Paulinha. Super prazer te receber. Obrigada, Rafa. Obrigada, gente. É sempre um prazer. Obrigada a vocês pelo convite. Show. Vamos nessa, Paulinha, que aqui hoje o negócio vai ser interessante em relação a esse tema super atual. Paulinha, é o seguinte, todo mundo deve estar por dentro, já saíram documentários sobre isso, sobre a tal da economia da atenção. Ou seja, a gente aqui está sendo hoje bombardeado por conteúdo, notificação, as pessoas se transformaram em canais de mídia, então não é mais como antigamente, onde a gente seguia canais, a gente seguia empresas, a gente lia determinados veículos, a gente vê e segue todo mundo, né? Então existe esse tal desse boom de informação. Então, para lidar com isso durante o dia, a gente acaba dividindo a nossa atenção aí em pequenos momentos ao longo do dia, nas redes sociais principalmente. Então, isso serve tanto para as decisões de compra, consumo de entretenimento, conteúdo educativo e por aí vai. E é nessa que surgiu o tal do conceito do Customer Centricity, né, que é um termo em inglês hypado, mas para falar um pouquinho sobre a estratégia de botar o cliente no centro da mesa, né? E para falar sobre isso, eu queria entender justamente como é que funciona na prática, Paulinha, você que é mestre Jedi em criar estratégia baseada aí nessa estratégia 360, como é que funciona na prática a mentalidade de Customer Centricity? Como as pessoas que estão ouvindo a gente, tem muita gente que trabalha com marketing, muitos empreendedores, como é que eles podem montar uma boa estratégia com foco no cliente, na experiência desse cliente? Boa, Rafa. Bom, tem dois pontos aí, assim, de fato o cliente ele ganhou voz e por ter ganho voz, você consegue entender um pouco mais intrinsecamente aquilo que ele precisa, né? A gente saiu de um modelo de negócios e de um modelo de comunicação onde as empresas faziam aquela comunicação nos meios de comunicação de massa e o cliente recebia aquilo de forma dita até passivamente, né? Você ficava lá e você era exposto àquilo, se aquilo te despertava algum tipo de desejo ou não, você consumia. Mas se você tivesse qualquer tipo de intercorrência, qualquer problema, cara, as pessoas escreviam carta, né? E aí, raramente as empresas, enfim, respondiam. As coisas ainda eram muito de um ponto para o outro. E aí, se você, enfim, tivesse algum tipo de problema, era uma opção sua enquanto consumidor consumir aquilo ou não, ou trocar de marca, enfim, a gente também não tinha muitas opções no mercado. O que mudou? Principalmente com os meios digitais e principalmente com o mundo online. Hoje todos os consumidores eles têm um canal completamente direto com as marcas, né? Fora que tudo aquilo que eles postam, que eles falam sobre as marcas influencia outras pessoas. Então você não só tem o poder hoje de voz enquanto consumidor, quanto você tem um canal direto. Além disso, hoje a opção que você tem de consumir várias marcas e vários produtos, e se aquilo não tiver em algum momento da tua jornada, não faz sentido, você simplesmente troca. Então tem uma série de coisas que o consumidor hoje é exposto, né, que fez com que a gente, de comunicação, precisasse mudar a maneira como olha para o consumidor. Então, assim, a gente sai daquele modelo antigo dos 4 Ps,
onde a gente olha preço, produto, praça, promoção, e a gente passa a olhar para a necessidade do consumidor. A gente passa a tentar atrair, se conectar, manter essa conversa, manter essa atenção, munir ele de informações que ele precisa para conseguir tomar a decisão, né? E principalmente sanar essa necessidade. Então, assim, por que Customer Centricity? Colocar o consumidor no centro. Então, entender exatamente qual é a necessidade dele, o que ele precisa, qual é o canal que faz sentido ele se comunicar, qual é o tom de voz que faz sentido a gente se falar. Então, tem uma série de coisas hoje que a gente precisa mapear. E aí entra, de fato, mapear essa jornada, né? Entender que hoje é feita de micromomentos. Não adianta só os meios de comunicação de massa. Eu preciso estar presente na vida desse consumidor, eu preciso estar presente na vida dessa pessoa. Então, entender o que ele faz desde a hora que ele acorda, até a hora que ele, enfim, se conecta, que ele liga o computador, que ele está no celular, que ele está na rua. Como é que eu faço parte da vida dele? As marcas deixaram de ser uma coisa que emite uma comunicação e gera ou não um desejo para fazer parte da rotina, para fazer parte da vida das pessoas, para ser de fato ali um companheiro e um auxílio, né? Então mudou um pouco a maneira como as marcas e as pessoas se comunicam. A outra coisa é que a gente vive a era da infoxicação, né? A gente está infoxicado, tem muita gente sofrendo de fear of missing out, né? Que é FOMO, medo de perder alguma coisa. E aí, olhando para esse cenário onde dados não são mais uma problemática, porque dados a gente encontra, mas a atenção, o estado presente, né, da pessoa é muito mais raro, e eu, enquanto marca, disputo a atenção desse consumidor com uma série de outras coisas. Então, assim, primeiro, como é que eu estou no lugar que seja relevante para ele, como é que eu gero essa comunicação relevante e como é que eu sei qual é o momento ideal para eu me comunicar com ele. Então, assim, são vários pontos. Por isso que a gente fala, estratégia 360 é ter esse olhar de coruja, né? Como é que você consegue olhar para tudo isso ao mesmo tempo e agora? É muito legal também o conceito infoxicação. Eu particularmente não conhecia esse conceito, mas me sinto muitas vezes infoxicado aqui por quantidade de conteúdo que a gente recebe. Às vezes fica até meio perdido, né, com quem seguir. A curadoria se torna uma questão essencial para nós, clientes, que estão consumindo esse conteúdo. E escutando todo esse conceito que você está falando, eu acho que surge a necessidade de, puxa, tá bom, sensacional, esse é o jeito novo de fazer. Agora, como é que a gente faz, né? Criar uma estratégia de marketing, você falou aí dos 4Ps e o Kotler, que me desculpa, mas a gente mudou muito, drasticamente, a maneira como a gente cria estratégias de marketing, porque hoje o digital está presente, está todo mundo aqui com o celular na mão o tempo inteiro. Então, criar uma estratégia antigamente poderia ser uma coisa um pouco mais simples, por assim dizer, e hoje em dia não é tão simples, ainda mais em tempos de crise com a pandemia, que tudo mudou, novo normal, enfim, novos normais, todos os dias acontecendo, e aí acho que muitos profissionais de marketing ou não, empreendedores, buscam um método, né? Como fazer, um passo a passo, a gente está sempre tentando aí de alguma forma ter um método de como fazer isso. E aí, como é que seria um passo eficiente de construir essa estratégia 360 e botar tudo isso que você falou de planejamento, vem muita questão de planejamento, a gente viu inclusive no último episódio do Diego, questão de pesquisa e planejamento feito para isso. Como é que a gente pode montar um passo a passo disso? Você que tem uma super experiência como consultora, como professora, como é que é esse passo a passo, os processos principais de se criar estratégias 360? Quais etapas aí que você considera fundamental, Paulinha? E aí, olhando para esse cenário, Rafa, se os dados são o novo petróleo, a diferença é que o petróleo vai acabar um dia, os dados não, né? E se a informação não é mais um recurso escasso, mas a atenção eu preciso organizar a maneira como eu olho esses dados. E aí, por isso que a gente fala que o primeiro passo é colocar o consumidor no centro, né? E entender que tudo o que eu coletar de dados e tudo que eu for olhar para entendimento tem que ser focado em satisfazer a necessidade desse consumidor e entender, né, a jornada dele nesse processo. E aí, gostaram do papo com a Paula? Sensacional, né? Muitos aprendizados, muitos insights sobre o que é a estratégia 360, sobre a questão do Customer Centricity. Então, se você gostou do papo,
Clica aqui, não esquece de seguir o nosso canal para ficar sempre atento aos próximos episódios e não esquece de ir no site da Cria, entra lá, entra na nossa lista de espera e saiba mais sobre os cursos da Cria. A gente tem um curso muito bacana sobre formação em estratégia digital que você precisa saber agora. Valeu? A gente se vê no próximo episódio. Fui!